Bom dia, professores, sejam bem-vindos a mais uma TPC da área das Ciências da Natureza e Matemática. Muito já se sabe sobre as ISTs, os métodos de prevenção e as formas de contágio, além das explicações, informações e atualizações. Nesta TPC, teremos uma convidada que irá abordar sobre o assunto. É a Letícia Dutra, psicóloga do Complexo de Doenças Crônicas e Transmissíveis de São José do Rio Preto. Agora é com você, Letícia. Meu nome é Letícia, eu sou psicóloga do Programa de Prevenção de Adolescentes, aqui do Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis. O complexo é um espaço que oferece os serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento. Prevenção é o programa ao qual estou inserido as escolas para realizar o trabalho com os adolescentes. A seguir uma apresentação, enfocando o nosso trabalho, mas gostaria de lembrar o diagnóstico e o tratamento que o complexo oferece. O diagnóstico, ele é realizado no CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento. É um espaço aqui dentro do complexo onde as pessoas chegam para um aconselhamento individualizado para realizar testes de HIV, sífilis e hepatites virais B e C. Então, toda pessoa que já tiver iniciado a sua vida sexual, já tiver feito uma cirurgia, tiver realizado uma tatuagem, colocado um piercing, deve fazer o exame de HIV, sífilis e hepatites virais. O nosso CTA, ele funciona de segunda a sexta, das 7 às 17, porém, para a coleta, nós solicitamos que a chegada do paciente seja até às 15h30. E estamos aqui, à disposição para atender, inclusive, os adolescentes, não necessariamente acompanhado dos pais, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala da possibilidade do adolescente acima de 13 anos, poder realizar o teste. Porém, o que nós lembramos? Que se o adolescente não tiver maturidade para a realização não só do exame, mas da obtenção do resultado, é importante ele vir acompanhado de alguém. No entanto, sempre quando realizamos atividades com os adolescentes, a gente sempre fala isso. Se é um adolescente, um jovem, ainda muito inseguro, muito tímido, então melhor ele vir acompanhado de alguém da família que ele confia, portando documento, porque é sempre importante essa apresentação na hora da realização do teste. O diagnóstico também é feito pelo que a gente chama de um CTA móvel. Então, existe um caminhão no complexo, onde profissionais, enfermeiros, psicólogos, vão até determinados lugares para oferecer essa testagem. Inclusive, em algumas escolas estaduais, o CTA móvel já andou realizando esses exames, certo? O tratamento é o espaço aqui no complexo, onde se realiza o tratamento de HIV, HIV/AIDS, além dos ambulatórios de hepatites virais e tuberculose. É por isso que existe esse complexo. E aí vamos focar um pouquinho melhor no programa de prevenção. Programa de prevenção para adolescentes. São realizadas atividades em escolas do ensino fundamental 2, ensino médio, ensino profissionalizante, além de equipamentos sociais, como CRAs e CREAs, equipamentos que atendem adolescentes e jovens, algumas ONGs e o SENAC. O programa de adolescentes tem como principal objetivo orientar quanto à prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, através de dinâmica de grupo, roda de conversa, palestras, estações de prevenção, oficinas, com o intuito de promover orientação, reflexão e conscientização. Na prevenção, nós estabelecemos alguns temas que podem ser abordados nesses equipamentos, como a gente disse. A ideia é sempre promover
né, a discussão, a reflexão dos assuntos de uma forma mais dinâmica, né? Conhecimento hoje de HIV, sífilis, hepatites, né? É fácil a gente ter a teoria disso, né? A gente abre o Google, abre o site do Ministério da Saúde, mas o intuito é que o tema, ele seja um mediador de uma conversa, né? O tema, ele vai poder ser, né, o que norteia a discussão. Então, por exemplo, quando vamos falar de HIV em determinadas escolas, o intuito não é só falar, né, do que é, como se pega, mas promover uma discussão, porque é aí que surgem né, as boas conversas, que surgem dúvidas. Então, sempre diante, né, de um tema, o tema ele intermedia, né, ele permeia outras discussões. Então, a gente sempre fala que a gente não só vai até um equipamento, até uma escola, para falar de uma infecção sexualmente transmissível, mas nós vamos para promover uma reflexão, pelo menos é isso que a gente deseja, né? Os temas apresentados são as ISTs propriamente ditas, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então a gente vai lá, a gente fala quais são os sintomas e como é que pode se prevenir. Os temas principais: HIV/AIDS, as hepatites virais, as infecções por corrimentos, por feridas, além de outras. Aqui é uma atividade realizada no pátio da escola, onde foram realizadas dinâmicas, né? Então, numa mesa comum da escola, existem, nesse momento, tinham tarjetas falando como é que se pega e não pega o HIV. Então, eram distribuídas aleatoriamente numa mesa e pedindo para que os adolescentes pudessem apontar de que forma que pega, não pega. Uma conversa, na verdade, acaba sendo quase que uma brincadeira, mas para poder identificar o que os jovens estão pensando. Será que eles realmente estão informados? Muitas vezes, nessas pequenas, né, brincadeiras, surgem dúvidas, sempre tem algum adolescente que, olha, aconteceu comigo, mas fulano me disse que se sentar no ônibus pega HIV, é verdade? Então, a gente, através dessa brincadeira, dessa dinâmica, a gente vai discutindo o que realmente, né, é mito, o que é verdade, o que é preconceito, né, é o que foi realizado numa das escolas. Como eu disse, nessa dinâmica do pega ou não pega do HIV, ela foi trabalhada como esse template aqui. Então, existiam tarjetas com todas essas afirmativas. Por exemplo, sexo vaginal sem preservativo, transfusão de sangue contaminado, piscina, banheiro pelo ar. Então, a gente apresenta as tarjetas e vai perguntando para um aluno, o que você acha? Isso pega? Isso não pega? E no final da apresentação das tarjetas, a gente faz um fechamento, faz uma discussão, abre para perguntas, para sanar as dúvidas. Outro tema abordado, que alguns professores até podem se recordar, que o ano passado, né, eu estive em muitas escolas, né, do ensino fundamental 2, algumas escolas do ensino médio, para falar do HPV. Então, o objetivo no passado, no segundo semestre, foi trabalhar a importância da vacinação, né, contra o HPV. Por quê? Porque a hora de vacinar é a hora que as crianças estão entrando, né, bem no início da adolescência. Então, a gente foi praticamente em todas as escolas de ensino fundamental, né, Fundamental 2, principalmente sexto, sétimo e oitavo ano, para lembrar da importância da vacinação. A gente teve, inclusive, ajuda, né, do programa Universitários, que capacitou. Esse programa universitário está dentro do programa de prevenção também, né, uma colega psicóloga responsável pelo programa, capacitou alunos de enfermagem, de psicologia, tanto do nível, algumas do nível técnico, outras do nível superior mesmo, para falar com a gente em salas de aula. Então, foi realizada, né, foi criada uma dinâmica onde a gente também, através de tarjetas, nós criamos frases, até muitas vezes retiradas da própria mídia, ou até de pessoas que, né, que vieram nos contar, quais seriam as verdades e as mentiras sobre a vacinação. Por exemplo, tinha uma tarjeta que falava a vacina contra o HPV
pode provocar infertilidade. A gente levantava essa tarjeta, assim como está a foto na sala, apresentava a tarjeta e a gente perguntava, e aí, pessoal, o que vocês acham? Isso é verdade ou mentira? Alguns levantavam a mão dizendo que era mito, outros diziam que era verdade, e aí a gente ia falando, olha, a vacina contra o HPV, ela não tem essa razão de provocar infertilidade, muito pelo contrário, ela vai te proteger contra o tipo de HPV que pode provocar feridas, verrugas. Então, tinha todo um bate-papo com os alunos, e a grande maioria, falo isso por experiência, né, que eu vivenciei no passado, a grande maioria trouxe questões da própria família. Ai, agora eu estou entendendo, eu tenho uma tia que fez uma cirurgia no colo do útero. Ela falou mesmo que ela teve HPV. Ah, então quer dizer que se ela tivesse tomado a vacina, ela não teria pego? Então, e é sempre muito interessante que quando a gente leva uma informação, uma orientação, eles conseguem levar isso para a vida pessoal, porque eu, né, particularmente como psicóloga, e acho que todo mundo acredito eu, enquanto educador, a gente sabe que a transformação, ela vai acontecer à medida que a pessoa se apropria da informação, né? O adolescente, quanto mais a consciência virá em cima, né, da propriedade da informação que ele tem, porque ele vai reconhecer aquilo na vida dele para poder externalizar, não só a sua opinião, mas quem sabe alguma mudança de atitude, né? Outro assunto que a gente trabalha nas escolas, que é algo hoje, né, assim, embora já esteja há algum tempo, né, sendo falado pelo Ministério da Saúde, mas a gente tem focado algumas atividades sobre a prevenção combinada. Vou contar um pouquinho por que o Ministério pensou nessa mandala da prevenção. A gente sabe também da dificuldade das pessoas utilizarem preservativos, né? Vamos até ser honestos com a gente. Em que momentos da nossa vida a gente precisou e não usou? Então, a gente sabe da dificuldade, muitas vezes, de aceitar esse método, até por conta da rotina, até por conta da convivência, né? A gente reforça o uso, né? A gente sempre diz que ele realmente é um dos métodos, né, confiáveis, porém, o Ministério pensando nos resultados, né, porque as pesquisas mostram que jovens continuam se contaminando com HIV, sífilis aparecendo, né, de forma cada vez mais significativa, além das hepatites. Então, foi se pensado, né, de que forma, que outras estratégias a gente poderia inserir. Então, foi criada a mandala da prevenção, uma estratégia que faz o uso simultâneo de diferentes abordagens de prevenção, né, biomédico, comportamental, né, socioestrutural, aplicadas em múltiplos níveis, individual, nas parcerias, né, nos relacionamentos, na comunidade, socialmente, para responder à necessidade específica de ter determinados públicos e determinadas formas de transmissão. Nessa primeira foto, né, eu estou numa escola apresentando a mandala, né, foi criada aqui no complexo mesmo, né, por uma psicóloga e pelas agentes, onde, através de folhas de EVA, né, então, assim, foi um círculo em madeira, né, lembrando mesmo, né, uma mandala, com as formas, né, de prevenção. Então, cada fatia do EVA colorido é uma forma que era apresentada. Por exemplo, testagem regular. Então, uma das formas do adolescente, do jovem, do adulto, né, poder controlar poder, assim, controlar se existe algo, né, alguma IST, por exemplo, fazendo mais vezes a testagem. Então, se ele fazia uma vez por ano, então se ele, né, eu só faço, né, a pessoa só faz o teste em janeiro, por exemplo. De janeiro até janeiro do próximo ano, se é uma pessoa com múltiplos parceiros, ou, né, relacionamento aberto, né, a gente ouve bastante coisa hoje. Então, um ano pode acontecer muita coisa, né? Pode ser infectado por vírus, por bactéria, até mais de uma vez. Então, a ideia é eu diminuir,
né, estreitar esse período. Por isso que a gente fala em testagem regular. Por exemplo, nós temos jovens que procuram um CTA de 3 em 3 meses. Então, foi uma estratégia. Tem a dificuldade de usar todas as vezes o preservativo, a gente até explica. O preservativo protege de uma gravidez não planejada, protege do HIV, da sífilis, das hepatites. Porém, a testagem regular, ela também é uma forma de eu diminuir o período. Então, quando eu tenho uma situação de risco, eu me testo para verificar a possibilidade, né, de uma infecção. Outra estratégia dessa mandala é usar o gel lubrificante. As pessoas, né, têm uma fantasia de que, na verdade, não sei nem se é fantasia, se é a ideia de que o gel lubrificante só deve ser usado no sexo anal, o que não é verdade, né? Ele, no uso do sexo vaginal, ele lubrifica, né? O lubrificante baseado, ele lubrifica a vagina e diminui o atrito entre os genitais. Se eu diminuo o atrito entre os genitais, eu não provoco microfissuras. Se eu não provoco microfissuras, eu não tenho uma porta de entrada para uma infecção. Então, acho que, né, vai ficando mais claro que a gente vai reunindo, né, para não ficar somente na questão do preservativo. A gente vai apresentando, só que sempre, né, deixo claro, que a gente sempre apresenta o preservativo. É que além do preservativo, a gente vai falando dessas formas de prevenção. Outra, né, apresentamos o preservativo feminino, que a grande maioria desconhece, né? A redução de danos, no caso, né, das pessoas que fazem uso de algumas substâncias, né? Então, de sempre falar da importância de poder ter um insumo, né, individual. Então, até parece, acho que de uma forma um pouco polêmica, a gente diz, a gente vai estar apresentando os insumos para o uso de drogas. A gente não leva o insumo, mas a gente apresenta como uma forma até para as pessoas usarem. Eu vou contar uma experiência que eu acho que é sempre válido. Em uma das escolas que a gente já trabalhou, um adolescente disse, nossa, eu já vi meu irmão com isso, agora eu estou entendendo para que é. Né? Então, a gente até vai identificando algumas realidades onde a gente pode até orientar. Né? De repente, através disso, a gente pode chegar até em um outro assunto. Pode falar de prevenção com esse adolescente. Né? Nem que tenha que chamar ele do ladinho para poder conversar com ele. Tratar as infecções sexualmente transmissíveis. Então, quanto mais eu me testar, né, no sentido de me preocupar, de assumir a responsabilidade do meu corpo, se eu descobrir algo, quanto antes eu tratar, é muito melhor. Né? A gente também apresenta na mandala da prevenção aquela medicação de urgência, que é a PEP, que até vou falar no próximo slide. O que é a PEP? Não sei se todos já ouviram falar, mas ela é uma profilaxia de pós-exposição sexual. É considerada uma estratégia de prevenção emergencial, ou seja, quando o indivíduo se expõe sexualmente ao risco pela ausência do preservativo ou pelo rompimento, ou ainda por um acidente com material, né, que perfura e corta, ele tem um prazo de no máximo 72 horas para procurar o CTA para dar início a essa medicação. O que é essa medicação? A medicação PEP, né, que é considerada uma profilaxia, ela tem esse prazo porque a ideia é que ela começa a agir antes, né, se porventura entrou em contato com o vírus do HIV, existe um período para ele chegar na célula de defesa. Então, eu tenho esse prazo para que eu possa ser protegido e não infectado. Então, é uma medicação bastante usada, né, mas tem esse prazo, no máximo 72 horas. O CTA, ele atende, faz o teste, encaminha para o ambulatório para pegar a medicação, passar por uma orientação com o infectologista, e essa pessoa vai tomar uma medicação por 28 dias. Depois vai ser acompanhado por mais alguns meses para garantir que não houve infecção. Então, é uma medicação bastante eficaz e a gente tem tido muita procura, né? Por quê? Porque é uma forma de garantir. Sempre, né, quando estamos no diagnóstico que a gente recebe esse jovem, né, ou adultos, para fazer uso da PEP, então a gente sempre explica que é uma estratégia, que a PEP, ela protege do HIV,
Então, se foi, por exemplo, uma relação sexual sem preservativo ou com rompimento de preservativo, a gente fala do risco da sífilis, da hepatite, por isso até que existe um acompanhamento. Depois que a pessoa tomar uns 28 dias de medicação, ela vai retornar, fazer o exame de HIV, fazer o exame de sífilis, e ela vai ser acompanhada até 6 meses, que é quando fecha a janela imunológica das hepatites. Só para lembrar, né, um parênteses, que janela imunológica é o período entre a exposição ao risco e a possível infecção. HIV e sífilis, a gente trabalha, né, como protocolo, uma janela imunológica de 30 dias. Então, diante de uma situação de risco, se a pessoa não fizer uso da PrEP, por exemplo, para ela ter certeza que ela não se infectou pelo vírus do HIV ou pela bactéria da sífilis, se ela não apresentar nenhum sinal, nenhum sintoma, ela vai ter, né, aguardar 30 dias dessa relação para fazer a testagem. No caso das hepatites, né, principalmente da hepatite C, a gente solicita que a pessoa repita o teste em 180 dias, que é o período que fecha a janela imunológica da hepatite. Aqui, na primeira foto, foi uma atividade realizada numa escola profissionalizante, onde foi apresentada, né, as estratégias de prevenção, explicando, inclusive, sobre a PrEP. Tá? Agora, falar um pouquinho para vocês, né? Estou falando dos temas, né? Que a gente entrou com as ISTs, né? Falando do HIV, das sífilis, das hepatites, do HPV, falamos da mandala, né, falamos da PrEP, e assuntos que nós fomos inserindo, que têm sido discutidos, inclusive neste momento que a gente se reinventou com algumas parcerias, né? Recentemente, fizemos aulas online com as escolas Amira, né, e com a escola Zumira. Um dos temas que foi solicitado foi falar sobre adolescência, puberdade e sexualidade. Eu trouxe até um template que essa figura, né, que é criada num aplicativo com várias fotos. Aliás, eu gosto muito, porque eu acho que acaba ficando bem dinâmica a apresentação, para poder, né, através de uma apresentação de slides, para nortear um pouco a apresentação com os adolescentes. Então, neste tema da adolescência, então foi falado sobre o que é a adolescência, lembrando essa questão da transição entre a infância e a idade adulta, né? O que permeia esse momento, né? Que é marcado por muitas mudanças, inclusive as mudanças hormonais, que aí entra falando da puberdade, né? Dessa maturidade biológica, dessa transformação que o corpo vai sentindo, não só físico, mas psicológico, social, falando, né, entrando no tema da sexualidade propriamente dita, e falando da sexualidade na adolescência, apresentando os métodos contraceptivos, quais são as estratégias de prevenção, tentando promover uma reflexão até de como eles estão vivendo, né? Numa das aulas que eu realizei essa semana passada, a gente, no meio da apresentação, teve essa questão, né, de falar até da gravidez na adolescência, falar da sexualidade, né, dos riscos, inclusive, nesta aula, falando sobre direitos e compromissos dos adolescentes, né, no sentido de ir mostrando para eles qual a importância dele se reconhecer como esse indivíduo que está passando por um processo de transformação, né? E achei muito interessante a participação dos alunos, porque eles foram colocando exatamente isso, né? Desse momento de que tem hora não sabe o que é, como é difícil lidar com os pais que às vezes super protegem, e às vezes exigem demais, né? E inclusive falando sobre os mitos da adolescência, né? Porque a gente se depara ainda com mitos. Vou falar para vocês de uma experiência também, né? Em uma escola, que uma adolescente perguntou se era verdade que na primeira transa não engravidava, não pegava nenhuma doença. Então a gente vê, né, que por mais informação que se tenha, ainda existe fantasia permeando a cabeça dos adolescentes, né? E
inclusive, trabalhamos isso, de que se você estiver no seu período fértil, você vai engravidar independente, né, de ser a sua primeira ou não relação. Então, temas que a gente foi, né, que a gente discutiu com os alunos, essa recente, né, em uma aula online. E outra coisa bem interessante foi que os adolescentes reconhecerem a importância desse espaço, né, que nem eu disse, né, no início da apresentação. Quando pensamos em atividades nas escolas e nos equipamentos, o tema, ele é realmente só um esparadrapo, porque a gente sabe que por mais que a gente programe, né, do que a gente vai falar, sempre tem algo muito maior por trás disso, porque sempre um ou outro acaba trazendo algo da sua realidade, né? Mesmo que seja através de um exemplo do primo, do vizinho, mas a gente vê o quanto que é importante esse espaço, inclusive com alguém de fora. Lógico que existe a confiança, existe o relacionamento com o professor, mas acho que a partir do momento que entra um terceiro, né, entra uma pessoa de fora, possibilita essa conversa de um outro lugar, né? Porque é alguém, entre aspas, desconhecido, né? Essa aula com os adolescentes, para falar da adolescência, realmente foi muito importante, porque a gente vai percebendo os grupos também, né? Como dentro de uma mesma sala, existem pessoas tão diferentes, que até discordam nas opiniões, mas por quanto isso é rico. A gente vai aproveitando para intermediando isso e trazendo exatamente isso, que na adolescência, embora ela seja, né, um ciclo, uma etapa que todas as crianças, né, vão passar para chegar na vida adulta, mas que entre os adolescentes há muita diversidade, há muita diferença, né, no pensamento, inclusive na aceitação do próprio corpo. Até sobre isso foi falado nessa última apresentação. Outro assunto, foi uma aula que, inclusive, eu fiz ontem com o pessoal, com a professora Darisa, lá no Amira, uma aula super bacana sobre vulnerabilidades, e o objetivo foi trabalhar o conceito de vulnerabilidade, né, lembrando dessa fragilidade, e as situações de maior vulnerabilidade entre os adolescentes. Então, foi bem interessante, também através dos templates, né, que são essas figuras que foram criadas no aplicativo, elas serviram também como disparadores de conversa. Então, por exemplo, falamos da vulnerabilidade, como nessa primeira figura, que existe uma adolescente grávida, adolescentes bem juntinhos, para falar a vulnerabilidade da gravidez na adolescência, das doenças sexualmente transmissíveis, né? Discutimos o quanto em alguns momentos nos deixamos levar, né, que os adolescentes se deixam levar, até pelo próprio grupo, pelo amigo, talvez pela dificuldade de expressar os seus sentimentos, ou, né, ontem nós falamos isso de que o que eu faço para ter aquele adolescente, né? Do que eu acabo abrindo mão quando eu vejo garoto que eu gosto, dando bola para mim, querendo alguma coisa comigo, mas não querendo preservativo. Falamos, inclusive, disso. Então, é essa reflexão que a gente procura fazer, né? Porque todo mundo sabe que precisa usar o preservativo. E quando não usa? E por que não usa? Né? O que cada um, né, pode contribuir para se fortalecer? Conversei muito com os adolescentes ontem, que, do meu ponto de vista, para a gente trabalhar, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando a vulnerabilidade, a gente vai reconhecendo essa força, né, algo interior mesmo, essa força interior, para que eu for mais fortalecida, eu fique menos vulnerável. Falamos da vulnerabilidade da adolescência, que é essa paixão pela adrenalina, pelas aventuras. Então, essa segunda figura com um adolescente vendado, um adolescente que parece que está se jogando, um adolescente, né, fazendo provavelmente um uso abusivo de álcool. Então, falamos disso. Que situações são essas hoje que o adolescente se coloca nisso sem medir muita consequência disso? E discutimos exatamente isso, porque
a gente sabe que a adolescência é um período de experimentação da vida, né? Eu largo, eu saio daquele ambiente mais protetivo, mais cuidadoso, porque eu era uma criança, né? Estava envolta ainda sob muitos cuidados maternos, paternos ou familiares, e aí eu vou experimentando essa autonomia, né? O adolescente, ele vai testando, né, até onde ele pode ir, onde ele pode se colocar, e isso é muito importante. A gente fala que isso é um direito, né, o direito à liberdade. Porém, a gente mostra a contrapartida que à medida que eu vou tendo liberdade, eu também vou criando responsabilidades. E como é que eu lido com essas responsabilidades se eu não tiver consciência que eu estou ficando mais vulnerável em algumas situações? Outra vulnerabilidade que nós discutimos dessa terceira figura, que é sobre a diversidade humana, né? Onde se encontram também vulnerabilidades na adolescência, onde talvez aquele adolescente que se reconhece diferente dos demais, que não se enxerga em determinado grupo, aquele adolescente que ainda está confuso com a sua sexualidade, aquele adolescente que sofre o famoso bullying, o preconceito. Então, foi uma conversa, né, bastante importante, onde alguns adolescentes puderam dizer isso. Nossa, como é importante a gente falar disso, porque muita gente só está, né, foi uma jovem que falou, muita gente só está preocupado em viver, né, em se colocar em risco, mas e a contrapartida? Inclusive, foi uma das questões que a Miriam me colocou, né, que algum professor repassou para ela, de como trabalhar essa questão até da sexualidade, porque existe um momento de descoberta, né? Mas como falar sobre essas descobertas que são tão importantes, como falar dessa sexualidade tão necessária, mas sem incluir a responsabilidade. Então, acho que quando a gente traz o assunto da vulnerabilidade, a gente cria essa possibilidade, né? Que a gente, né, essa possibilidade da reflexão, quando eu me disponho a experimentar, quando eu assumo que eu já posso, que eu consigo, mas qual a consequência disso se não for bem pensado, bem feito, bem estruturado? Então, eu acredito muito que a discussão de vulnerabilidade, ela traz, na verdade, a vulnerabilidade, ela amplia, né, no meu ponto de vista, que a partir do momento que eu falo das ISTs, da gravidez, da diversidade humana, né, dos riscos, trazendo, né, apresentando o quanto isso é importante mesmo, que faz parte, então, por isso que o tema, né, falar sobre a adolescência para o adolescente, mas num sentido de dizer o quão é importante, né? Eu acho tão triste quando as pessoas só dizem da adolescência como a fase da aborrecência, como se realmente fosse só isso, né? Lógico que eu até brinco com alguns adolescentes quando eu falo, olha, é uma fase onde a intensidade, ela é vivida à flor da pele. Então, por isso até que a gente fala desse modo de falar, desse modo, né, de muitas vezes da postura, de se apresentar, mas que faz parte, que o nosso papel, quando mais adulto, quando mais maduro, é poder ajudar esse adolescente a identificar que, né, existe um meio termo, né? As conversas, elas têm o objetivo de produzir isso, né? Essa reflexão para que eu possa falar de que é assim mesmo, de que eu vou ter desejo pelo outro, de que eu vou ver a mudança no meu corpo, eu vou pensar e eu vou muitas vezes agir impulsivamente, mas o que esse impulso pode me trazer? Acho que é uma forma da gente poder não sei se medir, mas assim, promover mesmo o espaço para entender um pouco o que esses jovens estão dizendo, né? Nesse momento da pandemia, então assim, fui falando para vocês dos temas, né, que nós fomos trabalhando durante todo esse tempo, onde nós íamos nas escolas, nos CRAS, fomos em CREAS, em algumas ONGs, fizemos parceria com o Senai, com o Senac, né? E essas parcerias eram sempre presencialmente. Inclusive, no início desse ano, eu já tinha conversado com
uma grande parte, né, de diretores de escolas, porque a gente tinha o objetivo de trabalhar estações de prevenção. A gente ia fazer estações de prevenção, que são espaços para apresentar as infecções de uma forma um pouco mais dinâmica, e aí veio a pandemia, e o nosso desejo dessas oficinas presenciais tiveram que dar uma estacionada. E aí foi pensado, né, junto à gerência, de que forma que a gente vai poder trabalhar se a gente está num momento que as pessoas não podem se encontrar. E aí, né, abre um parênteses, que a gente da prevenção foi cobrir diagnóstico, porque o diagnóstico não parou, o CTA não parou de fazer exames, os jovens não pararam de chegar no CTA dizendo que tinham transado sem camisinha, né, que tinham usado algum tipo de droga, né, com sintomas como feridas, verrugas. Então, a pandemia, ela existe, né, ela ainda está, né, de uma forma diferente, mas ainda presente, mas a gente começou a questionar. Algumas pessoas não encararam esse isolamento, continuam se encontrando. Então, as doenças estão aparecendo. Como é que a gente vai fazer para promover uma reflexão, promover a prevenção se a gente não pode estar com eles? E aí, onde eu conheci um programa, né, um aplicativo, e a gente foi criando templates. Inicialmente foram disparados por WhatsApp como lembretes de prevenção. Então, fizemos uma parceria com o CIE, por exemplo, que tinha um contato, né, por WhatsApp com os jovens, e começamos, né, com eles fazer. Então, a gente foi criando templates, que são essas figuras que eu vou apresentar para vocês, de uma forma, muitas vezes, assim, com lembrete de algo mais divertido, muito colorido, como realmente, né, para realmente, na hora que o adolescente abrisse o WhatsApp, ele achasse interessante, ele parasse para dar uma olhadinha mesmo que alguns segundos. Então, vou falar para vocês desses templates. Um dos primeiros templates que a gente criou foi esse, que a gente achou muito interessante, né? Me lembro quando eu estava na criação com uma colega, de que o que representa uma IST? Muitas vezes, né, a gente fala, parece um abacaxi na mão da gente, né? Que é algo, né, as pessoas, algumas não querem deixar de usar, não querem usar o preservativo, não querem se abster sexualmente, e aí podem aparecer. Então, a gente usou de uma forma divertida, lembrar que os sinais das infecções sexualmente transmissíveis podem ser verrugas, feridas e corrimentos. Ainda com uma brincadeira aí, você não vai querer esse abacaxi, né? Uma forma divertida de lembrar o que é importante eu ficar atenta no meu corpo. Esse template, né, falando ainda sobre IST, uma infecção sexualmente transmissível, mas aí a gente já foi colocando algo mais informativo, que ela pode ser causada pelo vírus, né, pode ser causada por bactérias ou até outros micro-organismos, transmitidas no contato sexual, oral, vaginal e anal, sem uso de camisinha masculina ou feminina. Então, reparem que os templates, eles são figuras, né, que a gente imagina que possa chamar a atenção, com informações sucintas, realmente, como eu disse no início, lembretes de prevenção, esse era o nosso objetivo. Tem outro template sobre a hepatite, né, e a gente sabe, né, pelo menos a gente acredita muito no visual. Então, quando a gente coloca figuras, né, de diversas pessoas em várias etapas, a gente está lembrando que a doença ela pode existir em vários momentos. Então, por exemplo, a hepatite falando que é uma infecção no fígado, que pode ser silenciosa, pode levar muito tempo, os sintomas, né, sintomas que podem ser incluídos dor abdominal, olhos amarelados, febre, enjoos. Então, né, de uma forma simples, sucinta, mas visualmente com a lembrança de que pode estar presente em várias fases da vida. Um template que fez bastante sucesso também é esse sobre a sífilis congênita, já ouviu falar, né? A sífilis, se não tratada na gestação, pode ser transmitida para o bebê, causando complicações graves. Um link aí do Faça Seu Teste, sífilis congênita, para lembrar da importância do pré-natal.
né? Então, em alguns momentos, esse template ele foi disparado no WhatsApp, em alguns momentos discutido com os educadores também, em alguns momentos entrando com a nossa apresentação. Ainda falando da sífilis, né, esse de uma forma, né, aquele especificamente da gravidez, esse lembrando, né, quando, né, por que fazer o teste de sífilis? Porque uma pessoa pode ter sífilis e passar muito tempo sem sentir nada, a sífilis tem cura, tem tratamento gratuito na rede pública, tratar o quanto antes permite que a sífilis não se avance, né, porque a sífilis ela tem fases, se ela for tratada na fase primária, ela não compromete, né, o corpo, porque a sífilis tardia, aquela que a gente já descobre na fase terciária, depois de 20, 30 anos, pode comprometer órgãos como o cérebro, né? Então, são lembretes para realmente, né, o objetivo de fazer a diferença no dia a dia. Lembrando da gestante, que tem que fazer o tratamento adequado para não transmitir para o bebê. Esse template, a gente lembrou principalmente, né, do chamado das hepatites, né? Então, quando devo realizar teste para HIV, sífilis e hepatites virais? Se você já teve relação sexual sem preservativo, compartilhou agulhas, seringas, alicates de unha, lâminas de barbear, se fez tatuagem ou colocou piercing, então deve fazer o teste. Né? As pessoas, outro dia também, falando das hepatites, né, mostrando um template desse, veio um questionamento, né? Ah, mas por que na manicure ou na tatuagem se corre risco, né? A gente fala principalmente por conta da hepatite C, porque os estudos mostram que o vírus da hepatite fica mais tempo fora do corpo, né? Dizem que pode ficar num objeto, numa bancada, numa superfície até 7 dias. Então, por isso, né, de muita atenção, aonde vai se fazer uma tatuagem, né, como é que é feita a esterilização dos equipamentos, se a tinta da tatuagem ela é dispensada depois, não é aproveitada, a mesma coisa do uso do alicate, do palito. Então, lembretes que a gente foi fazendo para falar principalmente das hepatites. Esse template foi criado numa das primeiras aulas que a gente fez com o Zubira, que a gente marcou uma conversa sobre HPV. Então, fizemos um template para lembrar, né, inclusive, eu acabei, esse era o modelo, mas a gente colocou o dia e o horário que iríamos conversar. Então, um convite, né, foi disparado pela professora Fabiola como um lembrete da nossa conversa sobre o HPV. Bem, tudo isso, né, que eu fui falando até agora, acho que o mais importante é a gente lembrar, né, que o meu maior objetivo aqui hoje é poder despertar, né, o desejo de que a gente possa fazer parcerias, né, de que a gente possa ir até os alunos, ir até as escolas para somar, né, para fazer um trabalho junto dos professores. Que eu já sei que tem feito trabalhos belíssimos, né? Ao longo dessa pandemia, eu presenciei coisas, assim, realmente que me impressionaram de forma positiva, né? Professores estão comprometidos em não deixar a educação parar. Então, todos esses temas que foram mencionados, eles podem ser trabalhados em sala de aula, numa roda de conversa, de uma forma mais teórica, mas sempre nós desejamos promover a discussão, promover uma conversa, uma reflexão. É isso que nós estamos dispostos a fazer, né? E esperamos muito que seja possível. Ainda neste ano, né, que nos resta, nós temos realizado essas aulas online, que tem sido um grande prazer. Não sei se tem, né, se alguma professora ou se a própria Miriam chegou a assistir, me lembro que sim, puder relembrar, né, a importância disso, de ter esses espaços. Eles realmente precisam acontecer, porque é aquela informação que a gente não pode deixar morrer, por mais que seja falado, né? Por mais que seja trabalhado, por mais informação que a mídia traga, né? Promover
essa conversa, né, dispor um espaço para essa conversa, é sempre estar ativando aí, eu falo que a gente tem um sininho interno também, e tem coisas que a gente precisa estar relembrando sempre. Em uma das conversas com a Miriam, ela me disse que um dos questionamentos dos professores foi em relação à questão de violência. Eu fiz mais ou menos um esquema, né, depois de ter me informado, quais são os órgãos que devem ser acionados quando um professor ou quando alguém da escola descobre, né, que uma criança está sendo vítima de violência, muitas vezes até de abuso, né? Muitas vezes a criança, o adolescente, ele confia no professor, né? Ele acaba vendo, né, como é alguém que está lá todos os dias, né? Os professores sempre acabam sendo afetivos, no sentido de, né, de se aproximar. O professor vai conhecendo o aluno, ele sabe quando o aluno está bem e quando não está. Então, acredito até que vocês já saibam, mas só para relembrar também os órgãos que podem ser acionados. Aqui eu separei Conselho Tutelar Sul e Norte com os telefones, porque existe uma questão de regionalização. Então, é importante ligar para um dos conselhos para saber qual dos conselhos, né, que pertence à região daquele adolescente. Provavelmente, o conselho ele vai acionar o CREAS, que né, já atua quando houve, né, ou rompimento de vínculo por causa de uma violência, quando a situação já se agravou, né, os CREAS serão comunicados, mas é importante o professor saber que tem que orientar o adolescente, contactar de repente alguém da família, se for possível, para registrar um boletim de ocorrência. Existe o Hospital da Criança para fazer o exame de corpo de delito. Então, são ações que podem ser pensadas, né, junto com esse adolescente que chega para falar, para dividir isso. Eu já tive momentos, né, inclusive não aqui em Rio Preto, eu sou de São Paulo, né, estou aqui há 5 anos, mas trabalhei numa região de São Paulo onde as maiores queixas eram de violência contra os adolescentes. Então, sempre os professores procurávamos para a gente direcioná-los, para a gente direcionava, né, a Secretaria da Assistência, mas eu trouxe aqui já o telefone para vocês, né, se isso ajudar de alguma forma. Do ponto de vista psicológico, né, eu gostaria muito de dividir com vocês algo da minha prática pessoal, profissional, e que eu tenho certeza que é isso que vocês fazem. Conversando, inclusive, com a Midiane sobre esses assuntos, a gente foi pensando assim, como seria muito mais fácil, né, se a própria psicologia tivesse um manual de como lidar em determinadas situações. Porém, né, por mais estudos que façamos, por mais artigos que possamos ler, né, por mais informações que a gente ainda adquira, o que eu sempre ouço de supervisores, de professores, na linha, né, da psicologia, é o que a gente pode oferecer enquanto profissional. Né? Enquanto profissional de saúde, a gente utiliza, né, alguns termos até mais específicos, mas eu gostaria de trazer palavras que eu tenho certeza que é o que vocês já fazem, né? Mas só para, acho que, não sei se serve como conforto, de que vocês já fazem isso e que é isso que é importante no momento que um adolescente nos procura para contar algo de ruim que aconteceu na vida dele, né? Oferecer sempre o suporte, o apoio, a direção, né? Pensando na direção, lembrando desse penúltimo slide que eu mostrei, dos lugares que podem ser procurados. É lógico que a gente fala de um adolescente vulnerável, que está sofrendo, mas é muito importante empoderá-lo de que existem ações que vão precisar, para que eu vou estar ali, né? Que a gente fala do suporte, do apoio. Eu estou aqui, vamos contactar alguém, existe alguém na sua família que você confie, que a gente possa conversar. Então, é sempre tentar buscar esse suporte, esse apoio, não só na figura do professor, mas aumentar essa rede de contato,
alunos, né? Porque o professor, na hora que terminar a aula, ele vai ter que ir para a casa dele para continuar a vida dele, né? Por mais que ele fique pensando nesse aluno. Mas oferecer o suporte é ajudar nesse momento de extrema, né, eu digo que a vulnerabilidade psicológica, né, se a pessoa está extremamente frágil emocionalmente, diante de uma situação, por exemplo, de violência, mas mostrar que não necessariamente a primeira figura, seja o pai ou a mãe, se, por exemplo, né, eu já ouvi adolescentes dizendo, a minha mãe não concorda que eu fale sobre isso, minha mãe tem medo do meu pai, ou vice-versa, né? Então, assim, tentar encontrar um outro tipo de suporte familiar, se não esse suporte profissional, como eu disse. Tem o conselho, tem o CRAS, né? Lugares que realmente vão fazer o acolhimento. Na verdade, quando a gente se oferece para escutar, essa primeira escuta já é uma grande ferramenta. É esse acolhimento que eu faço para o sofrimento, né? Eu falo dessa empatia de ouvir, de parar para ouvir. Isso, com certeza, já faz toda a diferença diante do momento que o adolescente está vivendo. E quando eu vou oferecendo esse suporte, né? Eu vou me solidarizando, vou dizendo, olha, eu entendo o que você está sentindo, mas a gente precisa fazer algumas coisas. Muitas vezes eu sei que o professor vai dar um abraço, vai enxugar as lágrimas, vai, né, dar uma palavra de conforto, mas à medida que a gente apresenta, a gente vai falando das possibilidades. O que pode ser feito? O que pode existir depois de tudo isso? E lembrando, né, que neste momento da pandemia, existem alguns lugares oferecendo atendimentos psicológicos. Algumas faculdades estão oferecendo atendimentos online, né? Até porque alguns estudantes de psicologia precisam atender. Então, a ideia é poder fazer contato com alguma faculdade para saber, né, de que aplicativo que está sendo usado nesse momento para fazer um atendimento. E mostrar essa solidariedade mesmo, de poder compartilhar, né? Eu sempre, quando eu trabalhei, né, já há um tempo na saúde mental, então eu lembro que todo texto que eu lia sobre aconselhamento, sobre orientação, o que eu mais me debruçava, o que eu mais via era a questão do acolhimento, de como oferecer acolhimento. Que é você oferecer escuta, é o olho no olho, né? É aquela postura carinhosa, afetiva, no sentido de, ó, eu estou aqui para te ouvir. Isso faz uma grande diferença. Vamos pensar na gente, quando a gente vai em algum lugar, que a pessoa olha no nosso olho e diz, que eu posso te ajudar? Parece que já, né, já abriu ali uma porta. Então, a questão, acredito que seja essa, né? Como que eu recebo essas informações? Eu gostaria muito e me disponho a estar presencialmente com vocês em algum momento para a gente debater, né? Essa conversa gravada, ela acaba sendo um pouco mais fria, porque a gente não tem, né, o feedback momentâneo, né? Nós não podemos discutir. Gostaria muito de estar ouvindo vocês e me disponham a falar sobre isso, porque nada melhor do que a gente promover um espaço de conversa para a gente pensar em possibilidades, né? Quando várias pessoas estão pensando, estão conversando, surgem ótimas ideias. Então, eu estou à disposição. Eu agradeço muito, né, a atenção, eu agradeço muito a Miriam ter feito esse convite para poder apresentar o serviço. Acho que a gente até poderia ficar muito mais tempo falando, mas na verdade, o que nós oferecemos é essa possibilidade de levar orientação e informação através de formas mais dinâmicas, né? O nosso trabalho tem tido resultados positivos, porque a gente recebe isso. Então, os professores com quem eu já fiz contato durante essa pandemia estão, de alguma forma, né, agradecidos e felizes por essa parceria. Então, o que a gente mais deseja é poder continuar esse trabalho, né? Ainda esse ano de forma online, o ano que vem, né, nos resta saber como é que ficará, mas se tiver que ser online, nós estamos também prontos para isso. A gente vai aprendendo, né, mexendo numa ferramenta aqui
aqui, um ali, mas criando possibilidades dessa conversa. Então, gostaria muito de agradecê-los. Eu deixo aqui o telefone do Complexo, né, 3211-1410, e o e-mail do Programa Adolescentes, programaadolescentesriopreto@gmail.com. Um grande beijo para vocês e espero encontrá-los em breve.
Bom dia a todos e todas, né? Primeiramente, agradecer a psicóloga Letícia, né, por todos os esclarecimentos que ela deu nesse momento. E vamos para o momento de perguntas que os professores da nossa rede enviaram. Então, vamos fazer algumas perguntas para a PCNP Miriam e Cláudia, né? A minha primeira questão, ela vai para a PCNP Cláudia. Oi, Cláudia, tudo bem? Vamos começar aqui? Tudo bem, Cláudia? Vamos lá, ó. A primeira questão fala assim, ó. Sempre falamos em DSTs, mas agora a denominação é IST. Por que mudou? Bom dia, pessoal. Elton, a terminologia infecção sexualmente transmissível, que é a IST, passou a ser adotada em substituição à expressão doença sexualmente transmissível, que é a DST, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção mesmo sem sinais e sintomas. Perfeito, Cláudia. Agora vamos passar um pouco para a conversa sobre a Melina. A Melina quer fazer algumas perguntas. Bom dia, professores. Muito obrigada, Elton. Agora minha pergunta vai para a PCNP Miriam. Miriam, quais as diferenças entre herpes labial, herpes genital e herpes zoster? Bom dia, pessoal. O herpes, para início de conversa, é uma doença causada por um vírus. O zoster, ele é causado pelo vírus varicela zoster, que causa a catapora, o mesmo vírus da catapora. E também popularmente conhecido como cobreiro. E o herpes tipo 1 e tipo 2, que são chamados de herpes simples, é o que causa, que causa o herpes genital e o herpes labial. Ok. Ainda nesse estilo de pergunta, a gente queria saber se é possível pegar herpes zoster de outra pessoa. O herpes zoster, ele não pode ser transmitido de uma pessoa para outra. No entanto, o vírus que provoca a doença, que também é responsável pela catapora, pode, através do contato direto com as lesões que surgem na pele após a erupção, a saída das secreções. Aí sim. Certo. E é possível ter herpes zoster mais de uma vez na vida? Pode acontecer mais de uma vez ao longo da vida. Por algum motivo, após a reativação, os vírus se deslocam pelos nervos periféricos até alcançar uma região da pele, causando a característica erupção do herpes zoster na forma de vesículas. Tá certo. Obrigada, Miriam. Agora, a minha pergunta vai para a PCNP Cláudia. E, Cláudia, eu queria saber qual é a importância da vacina HPV e quais os tipos de vírus mais comuns do HPV e quando deve tomar a vacina. A vacina ela é disponibilizada pelo SUS e é a quadrivalente, que protege contra 4 tipos principais de HPV, o 6, o 11, o 16 e o 18. Os tipos 6 e 11 estão relacionados com o surgimento de verrugas genitais, enquanto os tipos 16 e 18 estão relacionados com o câncer de colo de útero. A vacinação para as meninas é de 11 a 13 anos, e para os meninos é de 11 a 15 anos incompletos, até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Certo, Cláudia, muito obrigada. Agora eu passo para o PCNP Elton. Muito obrigado, Melina. Eu tenho mais uma questão aqui, que foi enviada, para você, para a PCNP Miriam, né? Miriam, o que é gonorreia e quais os sintomas?
gonorreia é uma IST também, né? Causada pela bactéria Neisseria gonorrhea, tá? Também conhecida como gonococo. A mulher só toma conhecimento da doença quando o parceiro é diagnosticado. Mesmo sendo raros, nas mulheres podem ser observados alguns sintomas, como necessidade de urinar, tá? Necessidade urgente de urinar, né? Dor ao urinar, secreção vaginal, dor durante a relação sexual e febre. Nos homens, costumam aparecer entre de 2 a 7 dias os sintomas da infecção, que são dor ao urinar, corrimento purulento, que pode ser branco, amarelo ou esverdeado. Perfeito, Miriam. Temos aqui, eu vou passar a palavra agora para a PCNP de Química, Silmara, até algumas questões para você, tá bom? Obrigada, Elton. Bom dia a todos. A minha pergunta vai para a PCNP Miriam. Miriam, por que os casos de HIV continuam aumentando no Brasil? Silmara, durante muito tempo, o Brasil celebrou vitórias na luta, né, contra o vírus da AIDS. Mas, nos últimos anos, começou a crescer, tá? Aparecer novos números, tá, de infecções. Para os especialistas, isso ocorreu porque houve menos campanhas e o conservadorismo que estão ligados à alta. Obrigada, Miriam. Cláudia, quantas pessoas são portadoras do vírus HIV no Brasil? Oi, Silmara. Estima-se que quase 866 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. De acordo com o Boletim Epidemiológico de HIV e AIDS, divulgado no final do ano passado, a epidemia no Brasil está estabilizada, com taxa de detecção de casos de AIDS em torno de 18,3 casos a cada 100 mil habitantes em 2017. E qual país tem mais casos de HIV, Cláudia? As Filipinas são os países onde mais crescem as infecções por HIV no mundo, com 13.384 novas infecções em 2018, 203% mais que as registradas em 2010. Segundo os últimos dados do UNAIDS, o Programa das Nações Unidas para o Combate à AIDS. Obrigada, Cláudia. Agora o PCNP Elton continuará. Muito obrigado, Silmara. Cláudia, tem uma pergunta em relação, curiosidade, na realidade. Quantas pessoas morrem de HIV como complicação? Tem a AIDS, né? De AIDS nos dias atuais no Brasil. Elton, complicações geradas pela contaminação do vírus HIV matam 6,3 a cada 100 mil pessoas no Brasil e cerca de 9 pessoas por dia em São Paulo. Torna-se a causa do maior número de mortes por doença no estado, de acordo com informações do Ministério da Saúde e da Coordenadoria do Programa Estadual de IST-AIDS. Perfeito, Cláudia. Eu tenho uma pergunta agora para Miriam. Vamos lá, Miriam. A hepatite B é considerada uma IST? Sim. Falando da hepatite B, vamos falar também que ela é causada pelo vírus HBV. Esse vírus está presente no sangue, no esperma e no leite materno. As hepatites virais, elas são silenciosas, tá? Às vezes, a pessoa pode portar o vírus sem saber. O vírus só pode ser detectado também após 60 dias da contaminação. Os sintomas também podem demorar até 6 meses para se manifestar.
o que prejudica o diagnóstico precoce. Muito obrigado, Miriam. Quero agradecer a todos os meus colegas, a psicóloga Letícia pela contribuição, a você, professor, que destinou esse momento para a gente conversar um pouquinho sobre um tema tão importante, para os nossos jovens e adolescentes, nossos alunos. Não podemos esquecer do formulário, tá? O formulário preencher o formulário de presença e enviar, tá bom? Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos.